Boa noite mais uma vez. Boa noite. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre quando é que Deus não responde oração. E para isso eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Muitas vezes nós oramos, pedimos e de alguma forma parece que Deus não nos ouve, não nos atende. E aqui eu quero usar com vocês um exemplo de um profeta, um baita de um profeta, profeta classe A, podemos dizer assim, um profeta muito admirado pelo povo de Israel, onde ele orou e Deus parece que não atendeu. Vamos ver isso? No capítulo 18, eu vou ler um verso aqui, talvez vocês não entendam a princípio, mas depois vão entender. No verso 43, capítulo 18 de 1 Reis, verso 43, diz assim: E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. E então lhe disse Elias: volta. E assim foi por quantas vezes? 7 vezes. Foi um momento de oração que Elias orou e demorou 7 vezes. Depois que ele repetiu a oração 7 vezes, Deus ouviu a oração, atendeu a oração dele. Mas vamos entender um pouquinho melhor. Quem era Elias? Elias, gente, ele é considerado um grande profeta da Bíblia. Não é à toa que nós podemos encontrar 3 tipos de Elias. Existe o Elias físico, o real, o homem que existiu, o profeta, e também existe um segundo Elias. O segundo Elias, ele é conhecido como João Batista. Por que isso? Elias, ele foi usado por Deus para preparar o povo de Israel para receber o Messias. João Batista, por sua vez, ele também foi preparado, ou ele preparou o povo de Israel para receber quem? Jesus, o Messias. E também a Bíblia apresenta um terceiro Elias, que prepara também o mundo para o Messias, para a volta do Messias. Então, quem seria esse terceiro Elias? Eu e você. Nós somos um tipo de Elias. Nós preparamos esse mundo, proclamamos esse mundo que o Messias virá. Olha como é importante o nosso trabalho. Falando em Elias, você vai perceber o seguinte: Elias, ele vivia num momento perigoso, um momento estranho, um momento de apostasia no povo de Israel. Se você olhar a história, você vai perceber o seguinte: existia um rei chamado Acabe. O rei Acabe, ele era casado com uma mulher. Qual o nome da mulher? Jezabel. Jezabel, ela era uma fiel adoradora do Senhor, sim ou não? Não, ela adorava um Deus, vários deuses, mas em especial um Deus. Qual o nome dele? Baal. Então olha que interessante. Acabe era o rei de Israel, e era para ele cuidar tanto ali da questão diplomática, política, como também da questão religiosa, porque todo rei que se levantava em Israel, ele tinha como objetivo guiar o povo nos caminhos do Senhor. Porém, a sua aliança com Jezabel, que veio de uma outra nação, trouxe algumas complicações. Dentre elas é a adoração a esse Deus Baal. Para vocês entenderem, Baal ele era conhecido como o Deus da chuva e da fertilidade. Então, quando chovia e quando a chuva regava a terra e tinha bastante colheita, e a colheita era farta, o responsável, segundo a crença de Jezabel e companhia, era por causa que Baal abençoou o seu povo, né? Mas perceba o seguinte: quem é que manda chuva? Quem é que tem que dar a fertilidade para a terra e para as pessoas? Nós acreditamos que é o próprio Deus, né? Gente, diante dessa apostasia, diante desse momento de Israel, Deus chama Elias e pede para ele fazer algo estranho. No capítulo 17, você vai ver o que é. Deus pede para Elias, vá na presença do rei Acabe e diga para ele que não vai chover por quanto tempo? 3 anos e meio. Elias então obedece à voz de Deus, vai lá diante de Acabe e diz assim para o rei: não vai chover durante 3 anos e meio. Interessante que quando Acabe e Jezabel ouviu isso, eles não se importaram muito.
Porque na crença de Jezabel e de Acabe, quem é que mandava a chuva? Era Baal. E Elias tinha dito que o Senhor Jeová disse, não vai chover. Então eles falaram, mas quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Quem manda a chuva aqui é Baal. Então eles não se preocuparam. E é interessante que Deus pede para ele se retirar dali e vai passando dias, mais dias, outros dias, semanas, meses, anos, e não cai uma gota do céu. E é interessante que chega um momento que o rei Acabe junta seus cavalos, seus homens, e começa a procurar no reinado, poços, confiscando todos os poços, porque não havia mais água no reino. Estava se cumprindo aquilo que Elias tinha dito, sim ou não? Só que em nenhum momento Jezabel ou Acabe diz que isso era obra do Deus de Elias. Pelo contrário, eles acusam Elias de ser o perturbador de Israel. Que de alguma forma Baal não está abençoando o Israel com a chuva por causa do perturbador Elias. Então, gente, vocês percebem o seguinte, aquilo que Elias falou estava se cumprindo. E existem outros milagres que Elias fez, A Bíblia separa 7 grandes milagres. De alguma forma Elias falava e as coisas aconteciam. E agora um momento mais, o ápice da vida de Elias está numa grande disputa que acontece no Monte Carmelo. Eu vou ler alguns versos e a gente vai tentando tirar algumas lições desses versos. A partir do verso 20, acompanhe comigo, capítulo 18, verso 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Existe um outro personagem que também diz a mesma coisa que Elias no momento crítico da história de Israel. Josué. Josué disse isso para o povo. Só que no final Josué diz o seguinte, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Perceba que um líder, ele precisa demonstrar qual é o caminho. E Elias, nesse desafio que ele convidou as pessoas no Monte Carmelo, ele queria provar que Baal não era Deus coisa nenhuma. E que não estava caindo chuva porque o Deus do céu, o Criador do céu e da terra, estava retendo as bênçãos pela infidelidade do povo de Israel. E aí ele convida todos, Olha comigo o verso 22. E então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Aqui, gente, eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. É uma afirmação muito forte que Elias disse agora. Elias disse que só ele ficou dos profetas de Deus. Mas se você ler o livro de 1 Reis, você vai perceber que não era só ele. Mais alguns capítulos à frente, você vê que depois desse grande desafio, Elias foge. Ele vai se esconder aonde? Numa caverna. E aí Deus aparece para ele e fala, Elias, o que você está fazendo aí? Ah, Senhor, eu estou com medo, eu estou aqui porque eu sou o último, o único que sobrou, Senhor. E o que Deus fala para ele? Não, Elias, você não é a última bolacha do pacote, não. Existem ainda 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. A história que conta que quando o rei saiu atrás para confiscar os poços de água, saiu também o copeiro dele. Qual o nome dele? Quem sabe? O copeiro do rei? O ajudante do rei? Obadias. E Obadias saiu procurando poços e no meio do caminho encontrou quem? Elias. Foi Elias. Acabe se te ver, vai te matar. Então se esconda, faça como os outros profetas. O que Obadias estava fazendo? Quem lembra a história? Ele escondeu vários profetas do Senhor e alimentava eles com o quê? Pão e água. Mas interessante que lá no Monte Carmelo, Elias parece que bate no peito e diz o seguinte, só eu sobrei. Vocês estão com dúvida aí, mas só eu sobrei como profeta. Mas na verdade não era isso, existiam outros. E aqui eu gostaria que vocês agora começassem a ter um pouco da resposta da pergunta que eu fiz. A pergunta foi, quando é que Deus não ouve oração? Nesse momento Elias chama a atenção para ele, só eu fiquei. Só eu fiquei. Mas vamos continuar. No verso
23, Elias dá a ideia do desafio. Deixe-nos, pois, 2 novilhos. Escolham para eles, para si, um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não coloquem fogo. Perceba que Elias ele pede o seguinte, para pegar 2 novilhos, fazer 2 altares, né, e oferecer 2 sacrifícios. Mas em todo momento ele fala assim, não coloquem fogo. Não coloquem fogo. Porque as ofertas antigamente, principalmente Baal, quando era feito o sacrifício para Baal, era colocado fogo no altar. Um fogo que o próprio sacerdote de Baal colocava como oferenda. Mas Elias fez um desafio diferente. Coloquem 2 altares, mas ninguém coloque fogo. Porque olha só que interessante o que ele queria fazer. Ó. Verso 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder, por quê, gente? Pelo quê? Por fogo. Esse é Deus. Ou seja, o altar que pegar fogo, esse é o altar do Deus verdadeiro. Né? Aí diz o seguinte, e todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros, um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muito, e invocai o nome do vosso Deus, e não colocais fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém não havia voz em que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Olha só, aqui diz então que os sacerdotes de Baal falaram assim, não, é um bom desafio. Então você quer fazer o seguinte, quer 2 altares, nós vamos invocar os deuses, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Beleza, vamos fazer isso. E diz então que Elias disse para eles, podem começar vocês são muitos. E aí então, os sacerdotes de Baal montam o altar deles ali, colocam um novilho e começam o ritual deles. Aí diz o texto que eles começaram quando? De manhã, e quando era meio-dia, acontece algo. Olhe comigo o verso 27. Ao meio-dia, Elias zombava dele, dizendo, clamai em alta vozes, porque ele é Deus, não é Deus? Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Interessante aqui que Elias, ele de alguma forma, ele usa um sarcasmo, né? E é um sarcasmo muito interessante. Quando ele fala assim, ele não é Deus, e logo em seguida, ele começa a falar de coisas que o ser humano faz. Perceba o seguinte, olha só, ele não é Deus, e ele continua dizendo, clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando. Deus fica meditando, o nosso Deus, mas o homem precisa de meditação. Olha o que o Elias está dizendo para os sacerdotes. Ele diz assim, ou atendendo às necessidades. Aqui o tradutor ele foi um pouco romântico, né? Porque no original é como se Elias estivesse falando assim, quem sabe ele está no banheiro. Tá assim? Olha só. Outra coisa. Deus não usa banheiro, não é verdade? Então Elias aqui está chamando Baal de um Deus humano, falso. Um Deus criado segundo a imagem do homem. Olha que interessante. Todos esses deuses que você conhece na mitologia grega e outras mitologias aí, vocês vão perceber que esses deuses são criados segundo o pensamento humano, segundo a imagem humana. Só que o Deus de Israel é o contrário. Nós que somos criados à imagem de Deus. Mas esses deuses falsos é o contrário. Nós criamos segundo a nossa imagem. Por isso que existem muitos deuses. Por exemplo, vamos falar aqui mais simples. Os deuses da mitologia grega. Zeus, ele bebe, ele tem relação com as mulheres. Então perceba que são deuses com costumes humanos. E Elias está deixando bem claro, gente, o Deus de vocês é uma invenção de vocês. Não existe. O meu Deus, ele é bem diferente.
Continuando aí. Então perceba o sarcasmo de Elias aí. Né? Aí também diz, ou de viagem, ou dormir. O nosso Deus, ele não dorme. Mas o Deus Baal, quem sabe, né? Está dormindo. Interessante. Verso 28. E eles clamavam em alta voz. Parece que quando Elias cutucou eles, eles ficaram mais alvoroçados. E diz o verso 28, eles clamavam em alta voz, se retalhavam com facas, com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. E aqui tem uma lição importante para mim e para você. Os rituais, eles são bons. Mas quando eu preciso de um ritual, ou coloco um ritual à frente, para que Deus de alguma forma me ouça, tem um problema. Quando você coloca o jejum na frente de algo, por exemplo, na frente de Deus, eu vou jejuar para conseguir um trabalho. Eu vou jejuar pela família de fulano. Eu vou jejuar para que Deus me conceda uma bênção. Não assim funciona. O jejum é um ritual bom para nós, sim ou não? Sim, mas qual é o objetivo? Para que eu me purifique, me limpe, de alguma forma fique com a cabeça limpa, o estômago vazio, para que eu entenda a vontade de Deus na minha vida. Agora, não entenda você que ao fazer esse tipo de ritual, Deus vai olhar para você, olha, coitado, está fazendo jejum, está tantos dias sem comer, eu vou abençoar dele. Que bênção ele quer? Ele quer um emprego? Por ele ter jejuado então todos esses dias, então ele merece um emprego. Esse é um conceito totalmente equivocado. E aqui você vê muito claro, né? Que quando nós exaltamos os rituais na frente de Deus, é porque já perdemos Deus faz, Entende? Tem muita igreja aí gritando, pulando, salteando, buscando o Espírito Santo. Por que eles fazem isso? Porque já estão vazios do Espírito Santo. Estão desesperados atrás do Espírito, que querem falar em línguas, querem curar, querem ter prodígios e milagres. Estão desesperados, por isso que é aquela confusão, aquela gritaria. O Espírito Santo não age assim. E nesse lugar, Deus não é presente, né? A Bíblia diz que nós entristecemos o Espírito Santo com gritarias. Percebe então? Quando exaltamos o ritual na frente de Deus. Ok, vamos seguir. Diz o verso 29. Passado ao meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Gente, a oferta de manjares era um sacrifício que é oferecido por volta das 3 horas da tarde. Ok? Então, por volta das 3 horas da tarde, aconteceu isso. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. E aqui tem uma coisa importante para mim e para você. Aonde eles estavam reunidos? Aonde era? No Monte Carmelo. Segundo a tradição cristã, hebraica, Deus ele habita nos lugares altos. Por isso que o desafio foi no Monte Carmelo. Quer ver que interessante? Onde foi que Deus deu a lei para Moisés? Falou com o seu povo? No Monte Sinai. Se você você lê alguns salmos, você vai encontrar o seguinte, que é do Monte Sião que vem o nosso refúgio, é lá das montanhas. Então havia uma tradição, um entendimento que Deus habita nos lugares altos. E no Monte Carmelo era um lugar de adoração. E lá havia vários altares. Mas o interessante, que aqui diz o texto, que Elias fez o que com o altar do Senhor? Restaurou, reparou. Por quê? Se ele restaurou e reparou, é porque o altar estava destruído. Aqui tem um ponto importante para mim e para você. Olha como a Bíblia tem coisas interessantes. Se você quer que o milagre, o sobrenatural aconteça, tem algo que nós temos que fazer. O sucesso, ele é o encontro, do esforço humano com o poder divino. Elias, para receber o fogo do céu, o milagre, algo sobrenatural, ele precisou colocar a mão na massa. Nós temos que orar, mas também em ação. E ele restaurou o altar. Quem sabe você, para receber algo sobrenatural que você tanto quer, tem algo que você precisa consertar. Deus não age assim no acaso. Deus não pega uma varinha mágica e pim, e dá o que você quer.
Tem muitas coisas que ele te ajuda te dá oportunidades para conceder a bênção, certo? E Elias então fez um passo importante, ele restaurou o altar. E aí no verso 32 diz que ele tomou 12 pedras, né? E diz que ele fez um rego, uma valeta em volta do altar. Olha só que interessante. No verso 33 diz assim: e então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaço, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o pela terceira vez, e fizeram pela terceira vez. Então olha só que interessante. Elias restaurou o altar, colocou 12 pedras lá bonitinho, colocou a lenha, cortou o novilho, deixou tudo lá certinho, só que aí ele pegou e fez uma valeta ao redor. Uma fundura aí, diz aí, para 2 sementes. Eu acredito que é uns 30 centímetros, pode ser, de profundidade. Só que não parou por aí. Elias agora pega cântaros. Quantos cântaros? 4 cântaros. Gente, um cântaro, que é mais ou menos um vaso semelhante a esse, um pouquinho maior talvez, ele pode ter ali, conter 20 litros. Então, 4 cântaros, 20 litros cada cântaro. Quantos litros nós temos, professora? 80 litros, né? 4 cântaros de 20 litros, 80 litros, certo? Só que aí, Elias faz o seguinte: joga uma vez, mas ele mandou jogar uma segunda vez. Mas ele mandou também jogar uma terceira vez. Quantos litros nós temos? 240 litros d'água, ok? Mas vamos prestar atenção na loucura de Elias agora. Voltando à nossa história, vocês sabem que Elias falou para Acabe: não vai chover quanto tempo? 3 anos e meio. Pergunto para vocês, nesse período aqui do desafio, a água estava em falta, sim ou não? Sim. Por exemplo, se eu for aqui no Conveniência, algum lugar aqui na cidade, e comprar uma garrafinha ou um copinho de água, quanto eu pago numa garrafinha de água? De 500 ml, uma garrafinha? R$2. Ok? É o preço comum, R$2. Está aqui uma garrafinha, R$2. Agora vamos supor, eu estou no deserto do Saara por volta de 1h da tarde, paro num Conveniência lá e vou comprar a mesma garrafinha d'água. Quanto valeria essa água lá? Muito mais, certo? Por quê? Porque aqui nós temos água, graças a Deus, em fartura, mas lá não é bem assim. Então eu pergunto para vocês, era loucura ou não jogar 240 litros sobre um altar? É ou não é? Era um desperdício ou não é? Com certeza. Muitas pessoas passando sede, né? E eles fazem isso. O que eu aprendo com isso? Olha aí, mais uma lição. Aprenda o seguinte: que aquilo que é mais importante, se você quer o milagre, se você quer a bênção, que quer que Deus te responda, você tem que entender o seguinte: aquilo que é mais precioso tem que ser entregue para quem? Para Deus. Talvez tem coisas que Deus não te dá, milagres, alguma coisa que Deus não te dá, porque aquilo que é mais precioso para você, você não divide com ninguém. Você não tem coragem de entregar para o Senhor. Só você sabe aquilo que você tem de mais precioso, que você precisa entregar para Deus. E Elias deu uma prova linda de que aquilo que era mais precioso entregou para o Senhor. E outra coisa interessante também, e aqui é uma lógica, né? Para um bom churrasqueiro, eles sabem que uma lenha molhada não pega fogo. E lembra que não era para fazer o quê no altar? Colocar fogo, certo? Então Elias estava tirando... Imagina, agora os sacerdotes estão olhando, os sacerdotes de Baal estão olhando para aquela cena, né? E falam: nossa, mas esse Elias é louco, desperdiçou essa água. E outra, como que vai pegar fogo numa lenha molhada? Elias está tirando toda dúvida, qualquer sombra de dúvida, de que o fogo foi ele que vai colocar. Vocês estão entendendo? E é interessante, quando Deus faz o milagre, Ele deixa muito claro de que Ele está fazendo algo sobrenatural. Então vamos ver, continuando aí, diz o seguinte, no verso 35, falando da água, né? De maneira que a água corria ao redor do altar e encheu também a água o rego.
No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, como eu falei para vocês, 3 horas da tarde mais ou menos, aproximou o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Até esse momento, beleza, olha que oração bonita. Mas olha que interessante o que ele diz agora, ó. E que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra, eu fiz todas estas coisas. Perceba que parece que agora Elias quer se aparecer. Ó, eu fiz tudo o que é para fazer, fiz tudo certinho. Eu fiz todas as coisas. Todo mundo fique sabendo que o Senhor é Deus, mas lembre de mim. Eu fiz tudo certinho, eu fiz. Então eu não estou aqui denegrindo Elias, mas estou mostrando o lado humano de Elias. O lado humano de Elias. Elias de alguma forma começa a querer se aparecer no momento do milagre. Estão percebendo isso? Só eu fiquei. Eu sou o último bolachinho do pacote. Agora ele fala assim, ó, que vocês saibam que Deus é Deus, mas que eu sou o cara. Eu fiz tudo o que Deus falou. Estão percebendo? E muitas vezes é assim, a gente quer aparecer para as pessoas. Hoje em dia, muitas igrejas não são conhecidas como igrejas de Deus, mas igreja do pastor tal. Que as pessoas querem se aparecer. E esse não é o plano de Deus. Mas vamos ver, Deus dá uma resposta para Elias. Vamos lá. 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizesse retroceder o coração deles. E então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e lambeu a água que estava no rei. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Agora acontece algo que muita gente não conta para as crianças, né? Olha só o que aconteceu, 40. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali fez o que com eles? Matou. Agora preste atenção, eu quero que vocês entendam isso. Quando aconteceu o Tibum, o milagre, caiu o fogo, e lambeu a água, o altar, não sobrou nada. Diz que os sacerdotes de Baal fez o quê? Caiu em terra e falou: o Senhor é? Eles não reconheceram quem é o verdadeiro Deus, sim ou não? Isso é bom ou ruim? É bom. A princípio não parece que eles se arrependeram, não é? Mas se eles se converteram, se arrependeram, reconheceram que Deus é o Deus de Israel, por que Elias matou todos eles? Aqui tem uma lição importante para mim e para você. Olha que interessante, gente. Nesse momento que vivemos, é um momento chamado momento da graça. Nós estamos espalhando o Evangelho, fazendo o convite a todas as nações. Mas chegará um momento que Jesus vai aparecer no céu, o grande milagre, algo sobrenatural. E as pessoas, segundo a Bíblia, vão dizer o quê? Olha Deus, olha o Senhor Jesus, olha a verdade que esse povo falou, Jesus voltou. Só que nesse momento, não será um momento de arrependimento, mas será um momento de acerto de contas. Pergunto para vocês, se esse momento que aconteceu ali, que Elias matou eles, foi um momento de juízo, qual foi o momento de graça para esses sacerdotes? Porque veja, Deus nunca condena alguém sem antes ter dado chance. O tempo de graça desses sacerdotes foram os 3 anos e meio que não choveu. Passaram-se 3 anos e meio cumprindo a palavra do profeta, não caiu uma gota d'água. E eles, de alguma forma, começaram a dar desculpa. Não, está acontecendo isso por causa disso. De alguma forma, a ciência começou a explicar, né? E eles não aceitaram. Então, esses 3 anos e meio foi o tempo de graça. Gente, não existe arrependimento de forma de supletivo. Não pense você que nos últimos momentos da tua vida você vai se arrepender e abandonar todos os seus pecados. Por que Deus não leva um bêbado para lá? Alguns dizem, né? Porque não vai ter cachaça no céu. Mas Deus não leva um bêbado para lá porque Ele não abandonou o vício do seu coração. Entende?
E não tem como assim de uma hora para outra, né? Existem alguns milagres, né? Conversões inexplicáveis, né? Mas na grande maioria são anos, são processo, né? É um processo de abandono do pecado. E nós estamos nesse processo. E um dia haverá o acerto de contas. Mas agora, chegando na parte final, quero concluir com vocês o texto que nós lemos anteriormente. No verso 41, diz o seguinte: depois da morte ali dos sacerdotes, aquela coisa toda, diz o seguinte, verso 41, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Então Elias está dizendo o seguinte: já estou ouvindo o quê? Chuva. Mas vocês vão perceber que Elias não estava ouvindo coisa nenhuma não. Porque olha só, no verso 42, subiu Acabe a comer e a beber, Elias porém subiu um pouco mais acima do Monte Carmelo. E olha agora o ritual de Elias. Presta atenção nisso. No primeiro momento nós tivemos o ritual dos sacerdotes de Baal, certo? Agora nós vamos ter o ritual de Elias. Vamos ver? Diz assim, ó, no verso 42. E encurvado para a terra, colocou o rosto entre os joelhos. Olha lá, era a oração dele. E aí o verso inicial que nós lemos. E disse ao seu moço, o seu moço é Eliseu, ok? Sobe e olhe para o lado do mar, onde provavelmente sempre vinha a chuva, né, vindo do mar. Olhou e disse, não há nada. E então lhe disse Elias, volta. E assim foi por quantas vezes? 7 vezes. Então imagine essa cena agora. Elias falou para Acabe, ó, vai embora que já estou ouvindo chuva. Aqui nós poderíamos dizer que é fé de Elias. Não tem chuva nenhuma, mas Elias já está prevendo que vai cair chuva. Ok? Até bonito isso. Mas isso eu quero dizer que é uma ousadia. Porque em todos os momentos da história de Elias, da vida dele, ele falou e as coisas se cumpriram. Agora está chegando o momento de Deus dar uma lição para Elias. Olha que coisa interessante. Elias, todo pomposo, sobe com seu servo. Fala assim, Eliseu, dá uma olhada ali, eu vou orar. Dá uma olhada, vê se vai vir na chuva. E diz aí que ele coloca a cabeça entre os joelhos e faz a oração dele. Papapá, blá, blá, blá. E aí fala, ô Eliseu, e aí? E Eliseu olhando para o mar, né? Ele fala assim, ô Elias, acho que não deu certo não tem nada aqui não. Aí Elias falou, não, peraí, eu vou tentar de novo. Aí volta o ritual. E aí Eliseu? Aí Eliseu dá uma olhada, falou, ó Elias, a tua mandimba aí, a tua oração não está dando certo. Você está fazendo tudo certinho, tem que fazer? Porque muitas vezes é assim, né? A gente vai orar, pedindo algo para Deus, e pensa que Deus está olhando assim para nós. Ô, mas você orou uma vez só? Você pediu uma vezinha só? Não, tem que orar mais. Ô Adriano, não, eu não vou te atender, tem que fazer certinho. Você se ajoelhou? Está de joelhos? Entrou no teu quarto, fechou a porta, fez o jejum? Vamos lá, ora mais uma vez. Vai lá, mais uma vez. E a gente pensa que Deus está fazendo isso. Que Deus está olhando para nós e tem que fazer tudo certinho para Deus abençoar. E na cabeça de Elias, de alguma forma, isso estava acontecendo. Porque na terceira vez ele orou, fez tudo certinho e falou para Eliseu. Eliseu falou assim, não tem nada. Quem sabe agora Elias falou, mas caramba, eu estou fazendo tudo certinho. Por que Deus não está ouvindo? Percebe que é um momento de luta espiritual de Elias. Agora eu fico imaginando Deus olhando para Elias nesse momento. E Deus olhando para Elias falou assim, Elias, você não entendeu. Não é de você que vem o poder. Não é para você fazer tudo certinho que eu vou te abençoar, que eu vou dar o milagre. A bênção vai vir da maneira que eu quero e como eu quero. Você é apenas um instrumento, Elias. E eu fico imaginando Deus olhando, ouvindo a oração, porque Deus ouve tudo, né? E Deus mais uma vez, Elias, é a 5ª vez que você ora para mim. Você não entendeu, o teu coração não entendeu ainda. Quem sabe Elias agora, ele ora a 6ª vez. E Deus ouve a oração e fala, Elias, eu não vou derramar essa chuva. Porque se eu derramar essa chuva nesse momento, você no teu coração vai achar que você é o cara. Não vou derramar. Só que Elias, quando ora pela 7ª vez, de alguma forma Deus fala assim, agora eu li o teu coração, entendi. Agora você percebeu que você é apenas um instrumento, que eu tenho o poder para dar. E na 7ª vez, então, Elias, depois de orar, Deus concede e dá a chuva. Então a pergunta que eu quero responder, terminando agora, quando é que Deus
não responde a oração nossa. Quando o meu coração estão nas coisas mais preciosas dessa terra, quando o meu coração entende que eu tenho que fazer tudo certinho, da maneira certinha, da mesma forma que todo mundo faz, aí eu vou ter a bênção. Quando Deus não responde a oração, quando eu entendo que eu sou capaz de fazer alguma coisa, como Elias achou que ele era capaz de derramar chuva, porque ele pediu, e ele era um grande profeta. Agora, quando é que Deus responde a oração? Quando eu entrego tudo para Ele, quando eu entendo que eu sou apenas um servo, um instrumento nas mãos dEle, e quando eu entendo que Ele cumpre a vontade dEle, quando Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Que eu e você nessa noite entenda que Deus tem planos maravilhosos na nossa vida, mas eu não sou o piloto desse plano. O plano e o piloto é do Senhor. Entende? Deus, Ele quer responder às tuas orações, mas Ele tem 1000 maneiras de responder. E Ele tem um tempo para isso. Não é no seu tempo e não é da sua forma. Que Deus nos ajude a ter essa visão, essa humildade para esperar e entender que Ele é todo poderoso para isso. Quantos acreditam nisso? E entregam os seus planos, os seus desejos, e que Deus faça da maneira dele. Amém. Depois dessa última prova aí que Elias teve, uma das últimas, né? Quando ele entendeu que ele era apenas um instrumento, Deus fez algo sobrenatural na vida dele. Ele não conheceu a morte. E no momento de dúvida, de oração de um outro ser todo-poderoso, Jesus Cristo, quando ele estava ali orando no monte, né, com os discípulos, Elias aparece e fala assim: eu já passei por isso, eu sei o que é ter dúvida, eu sei o que é orar e parece que Deus não responde, mas eu sou prova de que Deus responde da maneira dele. E Jesus de alguma forma entendeu, né? Porque depois no Getsemane ele orou: Senhor, se possível, afaste esse cálice, mas que seja feita sempre o que? A tua vontade. É assim a nossa oração. Vamos orar? Pai bondoso, nas tuas mãos entregamos nossos planos, nossos sonhos, que eles sejam pautados segundo a tua vontade. Assim como na história de Elias, um grande profeta que também aprendeu humildade, aprendeu como ser um instrumento, entendeu como o Senhor age, que eu e meus irmãos nessa noite entendamos que os milagres eles acontecem, mas é segundo a tua vontade. Que não caiamos em ilusões, em achar que nós somos poderosos, mas que nós reconheçamos e tenhamos humildade de que o Senhor é todo poderoso para fazer o que quiser, mas na hora do Senhor, da maneira do Senhor e quando, né, e do jeito que o Senhor quiser. Dá-nos essa humildade, como teve Elias. Em nome de Jesus pedimos. Amém.